Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Gabriel Duarte, aqui ao meu lado a jornalista Lavínia Faria. E hoje é um dia muito importante porque nesse episódio a gente comemora 100 episódios do podcast Talk Mais. E para hoje, eita, nós, volta. E para hoje, uma edição tão especial, a gente vai falar sobre água, que preocupa muita gente. É um assunto bastante recorrente, e para falar sobre a questão da água no nosso estado, na nossa região do Vale do Paraíba, a gente está aqui com Renato Traballi, que é engenheiro mecânico, presidente do Sindicato Rural de São José dos Campos e vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba, e vai falar sobre a situação do rio atualmente com a gente e também sobre a questão dos trabalhos de recuperação e cuidado com o rio, né? Tudo bom, Renato? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, parabéns pela comemoração, né? Centésimo. Hoje é um dia especial, né? Especial para vocês e para nós, né? E para nós aqui do Rio, né? Que estamos aqui na bacia do Rio Paraíba. Esse rio tão importante que a gente passa em cima das pontes e vê ele sempre cheio. Na crise ou não, ele está cheio. Então, é um rio bonito que atende a gente. É legal falar também, né, Lavínia? Porque na sexta-feira, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia do Rio do Paraíba, no estado de São Paulo. E, Renato, acho que a gente podia começar esse papo com você fazendo um raio-x do rio hoje, porque, apesar de muito próximo, tem muita gente que não sabe qual é a situação do rio hoje. Está poluído, não está? Quais são os pontos mais críticos? Consegue fazer essa vista pra gente? O Rio Paraíba, ele hoje tem uma condição muito melhor do que há 30 anos atrás, graças a Deus, né? Então eu diria o seguinte: nós temos alguns pontos dele que ainda temos problemas de saneamento doméstico, tá certo? Que são cidades que não tenham ainda seu tratamento de esgoto. Aqui na cabeceira nós temos Areias com problema, na atividade da Serra. Depois Jacareí está fazendo um trabalho bacana. Vamos também dividir o seguinte: você tem as concessionárias de água, tanto as municipais como a estadual, que é a Sabesp. No caso da Sabesp, ela evoluiu bastante no tratamento de efluente, então de esgoto está tranquilo. Jacareí está evoluindo muito, né? Tem pego bastante dinheiro do comitê. Nós temos problemas ali na bacia de Aparecida, o tratamento de Aparecida é zero, tem Putim do lado que também é zero, tá certo? Temos um pouquinho de Cruzeira, outra autarquia municipal, que está fazendo um belo trabalho também com a gente, pegando dinheiro. Então, você tem alguns pontos bem pontuais aí que eu falei para você, de algumas cidades que não tem tratamento de esgoto. Ou algumas podem ser poucas e outras que são zero. Tá certo? É uma coisa que às vezes as pessoas não imaginam, né? Porque a gente está aqui em São José dos Campos, é uma cidade que tem saneamento básico há bastante tempo, e Aparecida é uma cidade conhecida nacionalmente e não tem tratamento de esgoto. Tá tão pertinho e, assim, ainda em 2023 a gente tem várias cidades que não tem tratamento de esgoto. É lamentável, porque você veja Aparecida com toda seu ponto turístico, que agora em outubro também ela tem um auge, não sei quantos milhões de pessoas, recebe você zero de tratamento. E o pior, nós temos uma estação de tratamento lá prontinha, zerinho, tá certo? Que foi feito pelo governo do estado de São Paulo, isso não foi nem feito pelo comitê. E por que ela não está funcionando? Porque não fizeram as redes coletoras de esgoto, fizeram o tratamento e não fizeram as redes. E aí tem um problema de operação, que o próprio SAI lá não consegue. Tem algumas questões aí que fizeram tudo errado, certo? Lá está tudo errado. E você diria que a falta de tratamento nessas cidades pontuais seria o principal problema? É o fator que mais compromete a situação hoje do Rio Paraíba? Sem dúvida nenhuma. Tranquilo. São esses, nós temos relatórios da CETESB que monitoram tudo isso. São esses índices que nós temos, que são realmente nesses trechos que tem. Aí pode falar, e as indústrias? Mas as indústrias, do modo geral, elas fizeram o tratamento delas, estão bem, a CETESB faz esse monitoramento, então a gente não tem... Inclusive as indústrias fazem parte do comitê com a gente, tá certo? Eles têm cadeira lá, assento lá, então está tranquilo.
O que precisa é a população, o pessoal realmente se unir, cobrar, tá certo? Cobrar o esgoto, cobrar esse tratamento, seja nessas cidades e nas outras que não tenham. São José também tem problema em alguns pontos de tratamento de esgoto. Então, a comunidade tem que abraçar, tem que se unir, tá certo? E tem que cobrar isso daí. Agora está zero, então é pior, a população tem que estar ficando mais atenta. Nós temos uma situação de Areias, que os 2 comitês federais e estaduais disponibilizaram recursos na ordem, acho que de 15 milhões de reais, para fazer todo o tratamento de esgoto. E eles não fizeram, eles devolveram o dinheiro. Eles não pegaram o dinheiro, tá certo? E Cunha, cidade de Cunha, tá? E Areias, que é uma cidadezinha pequenininha que está na cabeceira, pegaram o dinheiro e estão fazendo todo o tratamento. Então é questão de que política e a comunidade está envolvida, tá certo? Porque se não pega o dinheiro, eu acho um absurdo você por 2 anos disponibilizar o dinheiro para tratamento de esgoto e a prefeitura não se mexeu. E de onde que vem esse dinheiro? São repasses do governo estadual? Vem direto dos municípios? São dinheiro que vem direto da cobrança do uso da água. Então, as empresas de saneamento, as empresas, as indústrias, né, os produtores rurais que têm outorga, né, que pagam pelo uso da água, não são todos ainda, que pagam, esse dinheiro vem todo para o comitê. Então, as pessoas estão pagando por um serviço e não está vindo retorno. Não está vindo retorno. Tem que cobrar mesmo, as suas comunidades têm que estar cobrando e atento para isso, porque quem está pagando dentro da conta de água nossa, está lá o valorzinho que vai para o comitê, né? Que vai para tratamento. Então, as pessoas têm que estar conscientes disso. E além do mais, né, o Rio Paraíba é que abastece a gente. Nós estamos tomando água aqui, toda a água do Rio Paraíba ela é potável, quer dizer, ela tem condições dentro das características para que seja utilizado para o consumo humano. Então, nós temos bastante cidades aqui ao longo do rio que se beneficiam, que se captam essa água para que nós possamos tomar. É interessante você falar isso. Eu acho legal você até contar para a gente como que é a geografia do rio, para as pessoas entenderem o tamanho do impacto, né? Onde que ele começa, onde que ele termina, a distribuição de água vai para quantas cidades, ou estados, na verdade, né? O Rio Paraíba é um rio muito longo. Ele nasce em Areias, lá em cima, na Serra de Areias. Vem descendo ali por Cunha, São Luís de Paritinga. Aí com a união em São Luís de Paritinga com o Rio Paritinga e o Rio Paraibuna, ali na represa de Paraibuna, ele forma o Rio Paraíba do Sul. Tem a represa do Paraibuna, quer dizer, vem vindo Santa Branca e aí se encontra com o Jaguari, que é a represa do Jaguari que deságua lá. O Rio Paraíba, daqui ele passa pelo Vale do Paraíba, passa por uma parte do estado de Minas Gerais, por uma parte do estado do Rio e vai se desembocar lá em São João da Barra, na divisa com o Espírito Santo. O nosso Rio Paraíba abastece 70% do município do Rio de Janeiro. Nossa, é muita coisa, hein? É muita coisa. É muita água que nós mandamos para o Rio de Janeiro, tá certo? Abastece hoje, tem a transposição aqui do Cantareira, aqui em Santa Isabel e Igaratá, que faz a reversão ali para Nazaré Paulista. Então vai uma parte ali para a coisa. Para a população ter uma ideia de ordem de grandeza, né, nós mandamos 180 metros cúbicos por segundo para o Rio de Janeiro e mandamos 5 só para São Paulo. Nossa. Então nós temos muita água, graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós tivemos uma crise feia em 2014. Sim, uma das maiores crises históricas, né? Foi. E o ano passado a situação estava um pouquinho crítica. Esse ano nós estamos numa situação muito confortável. Tá certo? Muito confortável. E tende a continuar assim? Tende. O que a gente tem que fazer para que continue? Primeiro a gente tem que fazer, economizar, tratar bem o nosso rio, tratar bem as águas, de não desperdiçar. Esse é um outro problema, tá certo? Esse é um problema sério. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você é dono de uma empresa de carro, você produz 100 carros por dia e perde 30 carros por dia. Que empresa que vai para frente assim? E é o que acontece hoje. Nós temos um município aqui na região que perde 70% da água captada, tratada. E da onde que vem essas maiores perdas? Então, você tem municípios que não têm
vamos dizer assim, um sistema adequado e eles ali têm uma perda. A Sabesp está numa média de 28% ou 25%, que é muito. É muito, tá certo? É muita perda de água. Então, é isso que eu falo, não adianta você produzir 100 carros e perder 25. Esse é um exemplo que choca, porque ninguém quer perder. E nós pagamos, porque a gente está pagando isso, né? Então, esse é um trabalho. O comitê também tem financiado bastante trabalhos para combater as perdas. É um trabalho que você não vê, né? Está embaixo da terra, formiguinha. O Parque Tecnológico fez agora um projeto ambicioso, com inteligência artificial. Que legal. Vamos torcer. O que vai sair desse projeto? Então, já está fechado alguma coisa? Já fechou. O que vai ser? Dá para contar? Eles estão pegando 3 cidades, eu não me lembro, Cunha, Guaratinguetá e Areias, para ver os índices de perdas nesses municípios, tá certo? E aonde que está acontecendo os maiores índices de perdas. Com inteligência artificial. Perfeito. E a partir disso, vai ser... Eu acho que a partir desses trabalhos, o resultado, eles vão abrir para os outros municípios, né? Porque tem que abrir, porque é um negócio que vai revolucionar, né? E se você pensar bem, vamos dizer, Areias e Cunha e Guará são 3 cidades que não são operadas pela Sabesp. Legal isso. Porque são onde eles têm maiores dificuldades de estarem verificando onde estão as suas perdas. Porque a Sabesp, ela tem todo um programa, a gente tem que cobrar também a Sabesp, tá certo? Ela tem que fazer a parte dela também. Mas ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela tem como viabilizar esses programas. Esses pequenos municípios não têm. Nós temos um município aí com 70% de perda, é muita coisa. É muita coisa. Não, você falou de municípios muito pequenos, né? Cunha e Areia são municípios são bem menores em relação a Eu São acho José. que o pior índice hoje de perdas é a cidade de Natividade da Serra. Natividade da Serra? Chega a 70%? Chega. Acho que até passa. Passa? Nossa. É uma cidadezinha pequenininha e do lado de uma represa, né? Entendi. E falando sobre os trabalhos de recuperação e cuidado com o rio, na parte técnica, o que tem sido feito atualmente? Então, o que a gente está fazendo aqui, um trabalho bem, vamos dizer assim, bem amplo, é atacando as nascentes, restaurando as nascentes. Por quê? Você começa a restaurar as nascentes lá, você vai aumentar, e eu falo isso com experiência própria, você aumenta o volume da água da sua nascente. Tá? Eu sou pecuarista, eu peguei uma parceria com uma empresa, não do comitê, isso eu quero deixar claro, mesmo como presidente e vice-presidente, eu não levei nenhuma restauração do comitê para a minha propriedade, e nem da minha família. Então eu peguei com outras entidades. E nós fizemos algumas nascentes e aumentou muito o volume. Aumentou muito. Então hoje o comitê está disponibilizando, quer dizer, já está acontecendo, em torno de 1.800.000 por ano, 1 milhão e 2 milhões por ano para a restauração na bacia do Rio Paraíba. Isso é muito importante. Você vai ter uma qualidade melhor de água, né? Quantidade maior de água, e nós que vamos estar usufruindo aqui na cidade. Nós temos que atacar lá. E aqui em São José a prefeitura fez 2 projetos, com em torno de 700 mil cada uma, 1.500.000, para fazer restauração na beira do Jaguari. Que a represa do Jaguari é uma represa que vem do Rio do Peixe, vem lá de São Francisco Xavier, vai passando por aí, e precisamos fazer as nossas restaurações aí. E como são feitas essas restaurações? O que é feito nas Então, restaurações? aí os engenheiros da área entram com um projeto no comitê e vão fazer qual tipo de reflorestamento, de quais são as árvores que tem que colocar por região. E hoje nós estamos assim lá em Cruzeiro bem avançado, nós já estamos plantando com drone. Nossa! Com drone. Então tudo envolve, tem coisa com parque tecnológico, com inteligência artificial. Temos drone, então, tá muito envolvido. o nosso sindicato rural lá, aqui é ruim, o nosso sindicato rural aqui não chegou nisso, mas em Cruzeiro chegou. Cruzeiro nós temos um parceiro lá, o sindicato rural lá, ele faz plantio com drone, tá certo? Fez uma experiência. Inclusive ele apresentou o trabalho agora, nós tivemos um encontro em Natal, que é o encontro de todos os comitês do Brasil, né? E
cruzeiro foi contemplado com esse trabalho. Então, nós temos que fazer isso, porque tem lugar que é difícil até para você fazer o plantio. E como fazer o plantio? Tem serra aí que nós estávamos conversando, como é que vai levar, às vezes, o mourão para você cercar a área, para os animais não entrarem, entendeu? Você tem... Falar em reflorestamento, a gente pensa que é só para jogar uma sementinha lá, né? E está resolvido. E está resolvido, né? Não é, tá certo? Você tem que cercar, você tem que cuidar, você tem que ver como é que os matos... É uma situação que você tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E normalmente os projetos do comitê, eles acompanham por 3 anos. Perfeito. A parceria que eu fiz foi com a Copel, que é a empresa de energia do estado do Paraná. Eles estão me acompanhando na minha propriedade e tem que por 5 anos. E uma outra coisa, agora no mês de setembro, o comitê criou uma campanha, né? Sim. Eu amo o Rio Paraíba do Sul. Eu amo o Rio Paraíba do Sul, né? A gente tem que amar esse rio maravilhoso. Quais as principais ações dessa campanha? Você diria que a principal ideia é justamente fazer a conscientização da população? Eu acho que o principal é divulgar mesmo o que o comitê está fazendo. Eu acho que não tem essa informação, a população às vezes não tem todo esse conhecimento. Não sabe da importância do rio como um todo, porque é um dos rios... Se você pensar quantos milhões de pessoas ele está abastecendo como um todo. Só o dado que você trouxe sobre o Rio de Janeiro, 70%, você né? Entendeu? Fora a nossa região aqui. Como é que está isso, tá certo? Então não tem... Ninguém vê esse rio assim, né? Então a campanha está aí para... E a parte da educação ambiental, a parte de divulgação dos trabalhos do comitê. O comitê às vezes fica esquecido num canto. Se não são nós... vamos dizer, da sociedade civil, tá certo? Está participando gratuitamente, voluntariamente no comitê, fica difícil. Esse é um mérito nosso da sociedade civil, porque o Estado e o município participando, quem participa, eles já estão dentro da estrutura estadual, e nós não. Nós vamos por nossa conta, nós vamos com as nossas despesas, nós vamos por vontade, tá? E olha que a participação da sociedade civil ela é grande, hein? Uhum. E ela está firme nisso aí. É isso que eu queria te perguntar também, sobre o comitê em si. Como que ele por quem ele é formado hoje? Quais são as principais atuações? Se alguém, por exemplo, olha e pensa, pô, eu quero estar mais envolvido na causa do Rio Paraíba, e o comitê, assim, é um bom lugar para poder... Perfeito. Participar disso, é o lugar perfeito para Primeiro, fazer ele é isso. aberto à participação de qualquer cidadão que quiser participar das reuniões, ele é aberto. Mas o comitê ele é eleito a cada 2 anos, é feito um edital, tá certo? E aí é tripartite, né? Sociedade civil, Estado e município, e na sociedade civil nós temos lá os segmentos, né, que fazem parte do comitê. E um determinado dia, esses segmentos dentro das suas casinhas fazem lá a eleição de quem quer participar. Aí tem um mandato de 2 anos com direito a voto, a participação. Mas sempre tem vaga para todo mundo, tá certo? Legal. Né? Nós temos as academias, nós temos o Rotary Serviço participando, nós temos a Fiesp, nós temos a Ciesp, nós temos indústrias, tá certo? Tudo como sociedade civil. As universidades? Universidades hoje participam da Univap, no comitê Univap. E por sinal, estão participando com bastante vontade, é mesmo? Com um projeto de educação ambiental recém-colocado, e colocando os alunos para trabalhar com mestrado, porque isso que é legal, tá certo? Às vezes você tem um problema lá, na época, eu fui numa determinada universidade, pedi essa parceria, né? Por que vocês não fazem? Vamos fazer doutorado, mestrado. Eu tenho um problema lá de técnico. Vamos dar para essa moçada fazer, tá certo? Apresentar solução. Apresentar solução, estudar, né? E estamos pagando para isso, é só fazer o projeto, tá certo? E a Univap, eu acho que ela está nesse caminho, eu estou gostando. Não foi essa que eu procurei na época, mas eu estou gostando da atuação dos professores da Univap. Eles estão de parabéns. Se Pelo mobilizaram menos bastante. esse mandato eles estão bem mobilizados. E o nosso mandato agora é 23, 25, tá? Entendi. E essa é uma forma também de chamar a atenção de outras universidades, de outros Com certeza. Centros de educação. Eu acho que a academia tem que estar perto de tudo, porque lá tem muita coisa, você tem muito problema, né? E eles têm como estudar as soluções, né? Um dos problemas cruciais do comitê, que hoje já está sendo vencido, é qualidade nos projetos.
E qualidade dos projetos, onde está para fazer? A academia que tem que ensinar, tá certo? Então, E como que está a participação da população? Não, no comitê nós não temos nenhuma participação, isso é lamentável. A gente tem que buscar isso, eu acho que Eu Amo o Rio é para estar fomentando isso, tá querendo, e quem quiser participar, por favor, só entrar em contato que a gente faz as participações. Porque é divulgado, né? É divulgado as reuniões de plenárias, as reuniões das câmaras técnicas, qualquer um pode participar. Atualmente nós estamos fazendo ainda de forma virtual, mas eu acho que já vai ter de forma presencial, porque a virtual ela ajudou bastante. Mas ainda é um pouco distante, né? Mas eu achei que fica mais distante da população, por incrível que pareça. Tá certo? E tem algum tipo de ação que a população hoje pode se engajar para participar das questões do Rio Paraíba, do cuidado, da preservação? Tem alguma indicação do próprio comitê para que nem a gente estava falando no início, né? O Rio Paraíba, muitas vezes as pessoas desconhecem o rio, o trabalho do comitê, a situação. Então, como que a comunidade em si pode se engajar mais nas questões do rio? Primeiro eu acho que tem que vir junto com a gente do comitê, até para a gente saber qual o melhor caminho a tomar, tá certo? Porque hoje sei qual seria o melhor caminho assim, mas primeiro eu acho que a população ou os pais cobrarem nas escolas, junto das secretarias de educação, tanto estadual como municipal, tá certo? Essa movimentação na escola. Às vezes eu vejo que você tem uma movimentação de plantio de árvores, ótimo, tá certo? Mas e o cuidado do rio? O cuidado do lixo nas escolas, né? Se você for em qualquer escola aí, eu duvido que tenha escolas com alto percentual de trabalhando com lixo reciclado. Duvido, hein? Aqui eu sou casado com professora que aposentou, então eu posso falar isso para vocês. Tem propriedade para falar. Propriedade de falar, tá certo? Que é um problema. Tudo isso você vai estar ajudando o rio, tá certo? E nessa campanha agora no mês de setembro, o comitê planejou ações voltadas diretamente para a população? O comitê está indo até a população? Não, o que ela está fazendo especificamente são esses 3 dias em Areias hoje. Está todo mundo lá em Areias, inclusive o pessoal do Rio, o pessoal de Minas Gerais, porque os comitês estão reunidos lá para comemorar o dia do Rio Paraíba, a comemoração do Rio Paraíba, e estão querendo lançar dia 23 o dia da nascente do Rio Paraíba. Então hoje você tem um volume de muitas pessoas engajadas lá em Areias e a população lá está bem engajada. Você destacaria Areias como exemplo? Como exemplo. Porque Areias está fazendo tratamento de esgoto, tá certo? Isso tanto a população quanto a própria o município, né? Porque você tem o envolvimento do município fazendo o tratamento de esgoto, que lá é autarquia municipal. Você tem a educação ambiental fazendo a conscientização nas escolas, com as crianças, com os pais, sobre o que está acontecendo na cidade. E tem um exemplo de uma propriedade rural, que o pessoal está fazendo todo o saneamento rural de uma propriedade rural lá. Isso é muito interessante, isso nós vamos ter que tomar cuidado, porque eu também sou produtor rural e a gente ainda tem muita coisa para fazer dentro do saneamento na nossa área rural, tá certo? Inclusive está previsto um mapeamento da zona rural quanto ao saneamento, né? Nós temos um projeto que é o PURIS, eles fizeram oficina em todas as cidades, com sucesso absoluto. Eu fui aqui em São José, eu fiquei abismado pela participação da zona rural, tá certo? Lembrando que São José tem 70% do município é área rural, tá certo? E houve uma participação muito grande, porque as empresas concessionárias de saneamento, seja municipais ou estaduais, elas não entram na zona rural, o que é um absurdo, tá certo? Então nós estamos fazendo um levantamento, ninguém fez isso. E esse trabalho nosso é inédito no estado de São Paulo, já virou exemplo, tá? Eu queria te perguntar, porque você citou agora Areias como um grande exemplo positivo. Desse engajamento do Rio, com o Rio, tanto da população quanto do município. Mas eu queria saber especificamente sobre São José, Jacareí e Taubaté. São 3 cidades grandes da nossa região e que estão envolvidas, o Rio passa por elas. E eu queria saber qual é o envolvimento dessas cidades hoje. Você destacaria como um ponto positivo? Ponto positivo São também? José, Jacareí e São José. Taubaté ainda não. Taubaté. O que falta para Taubaté? Falta estar participando mais do comitê. Eles indicam as pessoas, mas não estão participando efetivamente. Isso já não é de hoje,
Taubaté, lamentavelmente, indicam as pessoas e não tem uma participação efetiva no comitê. Então, positivo, né? Jacareí muito, muito grande, porque Jacareí está fazendo lá o saneamento todos pelos comitês estaduais ou federal. Então, eles estão assim na vanguarda, estão pegando bastante recurso com a gente. São José, atual gestão, eu diria desde que o Manara assumiu a secretaria, já até vou dar o nome, foi o Manara que conduziu isso, está participando dos comitês e hoje ele é o presidente do CEIVAP, e isso está fomentando. E com a parceria nossa do Sindicato Rural e com a Bacia do Jaguari, ele está fazendo um excelente trabalho. Além de outros projetos que a Prefeitura está entrando, que foi esse do Parque Tecnológico, tá certo? Tem macrodenagem. Então, eu diria que mais próximos são esses municípios. Perfeito. E Cruzeiro também. Cruzeiro também? Cruzeiro também. E, de modo geral, eu só queria que você pudesse, assim, contar para a gente, explicar, de fato, quais seriam as principais chagas do Rio hoje. Se você conseguir, assim, listar, de repente, 3 tópicos que o Rio precisa para recuperar sua forma, seja em termos de investimento, de trabalho, o que deve ser feito. Primeiro, eu acho que a educação ambiental, até para o pessoal não jogar objetos dentro do rio, né? Se você passar ali na Urbanova, passei outro dia, tem uma pessoa lá pescando as sujeiras que são jogadas na ponte, tá certo? Então, acho que em primeiro lugar hoje a gente tem que trabalhar muito forte essa conscientização, né? Não adianta você jogar sua garrafinha na ponte, no rio, tá certo? Então, a outra é o envolvimento junto do rio para a gente cobrar dos órgãos públicos, né? Aonde tem problema de saneamento, para que faça os seus trabalhos, né? E para que a gente possa ver. E para que a gente possa pescar outra vez. Eu pesquei muito no Rio Paraíba quando era moleque, tá certo? E pegava peixe. Hoje está voltando. Mas ficou muito tempo sem. Tem locais que já é possível? Aqui em São José nós temos alguma coisa ali na Zona Norte. É bom que a galera que está ouvindo já pode... Nós temos um pessoal da colônia de pescadores em Pindamonhangaba bem forte, tá certo? E lá eles estão pescando, eles participam do comitê. Que legal. Tem uma colônia lá. O que dá para arranjar no rio de espécies, assim, você sabe? Já voltou a pescar? Não voltei a pescar, não voltei a pescar. Inclusive, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast, mas eu queria falar sobre um assunto que é interessante também, porque você comentou antes da entrevista com a gente aqui nos bastidores, que o rio também é um ponto turístico, além de toda essa influência na nossa vida diária, com abastecimento de água. Ele também é um ponto turístico. Você falou que visitou a nascente lá em Areias, né? Esses tempos, vale a programação? Vale o programa de fim de semana? Como é que foi a experiência? Então, quem quiser ir visitar, carrinho 4x4, que senão não vai. Pré-requisito. Me parece que já tem uma agência de turismo lá viabilizando isso, mas quem tiver um carrinho 4x4 e quiser fazer aí uma expedição, são 2 horas de Areias por estradas vicinais, subindo, é a coisa mais linda do mundo. É mesmo? Você chega lá em cima, pega um cerrado lá. Você vai subindo. Eu tinha assim, eu vou subindo, vou chegar lá no alto, eu vou ver uma floresta. E não, eu vi um cerradão, tá certo? Cerradão, eu falei, meu Deus, a gente nem imagina, né? A gente nem imagina, não tinha nada, né? É evidente que a hora que você chega na nascente, que é um pouquinho mais baixo, aí tem lá uma florestinha, tem uma proteção, né? Mas a hora que você anda por aquele cerrado, você sobe, você fala, eu vou chegar no céu, né? Você está chegando lá em cima. Eu não sei a altitude daquilo lá, mas é um passeio que vale a pena. É mesmo, recomendo então. Recomendo. E outro esse pessoal da colônia de pescadores de Pindamonhangaba, eles fazem lá uns eventos para ir de barco até Aparecida. Legal. E tem aí já alguma coisa se falando de passeios turísticos de Aparecida a Cachoeira Paulista. Isso ainda não está. Isso não tem nada a ver com o comitê. Mas não, já tem gente já estudando. Já tem movimentação. Já tem movimentação. Mas não está em prática ainda. Não, ainda em prática não. Mas vai sair, viu? É bom saber, porque a população também não imagina que o rio pode ser... navegável. Exatamente, é navegável, pode ser aproveitado dessas formas. Isso, turisticamente. Turisticamente, né?
Nesse caso da nascente só tem que Não, ter um na preparo, nascente né? tem um preparo. Tem um preparo. Ia levar bastante água, porque até chegar lá, o carro sobe bastante, mas a gente também tem sede. Tem trilha também? Tem trilha também. Tem trilha, que legal. Tem bastante coisa. Quem gostar, por favor, fique à vontade. Perfeito, Renato. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Talk Mais. Nesse episódio tão especial pra gente, né? O 100º episódio do Talk Mais. Agradeço. Volte sempre, mande atualizações do Rio. Conte em breve. Volte com boas notícias, né? Sim, obrigado. E a gente pode vir sempre. Fica tranquilo. Tá bom? Obrigado também, Lavínia, pela participação. Eu agradeço. É isso aí, esse foi mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal Esper Mais. Você pode acessar e assistir esse episódio no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!